Boa noite, professora. A gravação começou. Vocês estão me ouvindo? Alô? Sim, Positivo. Estão me vendo? sim. Ótimo. Conseguem ver a apresentação? Ainda não. Ainda não? Então eu vou botar aqui para compartilhar. Eu vou compartilhar a tela. Todo mundo me vendo, ouvindo e vendo a apresentação da tela? Sim. Ótimo. Então vamos começar, pessoal. Que bom. Já deu tempo de todo mundo entrar. Muito boa noite. Veremos, então, hoje a nossa aula, primeira aula, que é uma aula estourada, gente, porque é uma aula que cai o tempo todo na EAM, cai no Colégio Naval e também na SpaceX, tá? E aqui, ó, hoje a gente vai resolver exercício também. Então, a gente vai ver sobre a atomística, o que vem a ser o novo modelo atômico, o modelo atual, a evolução do modelo atômico. Por quê? Como esses modelos atômicos evoluíram, vieram lá dos primórdios até a construção do modelo atômico atual, como se deu essa evolução também cai, resolveremos exercícios disso também. As partículas atômicas, quais são as principais partículas atômicas? Semelhanças atômicas, isótopo, isótono, isóbaro, isoeletrônico, o que vem a ser isso, tá? E como é a tabela periódica, a função dela e como ela está organizada. Tudo isso vai ser visto hoje e a gente vai precisar ter esse conceito para resolver as questões, tá? Então, meu nome é Rafaela Lima Montagnoli e a gente vai passar por esses conceitos na aula de hoje. E aí, ó, a gente tem aqui o primeiro slide, ele vai resumir o que a gente precisa saber do modelo atômico que a gente vai trabalhar como o atual, tá? Esse modelo aqui, que é o modelo de Bohr, a gente não vai tê-lo como modelo engessado, como se fosse verdade absoluta, porque esse modelo aqui ele já evoluiu. Mas, para o entendimento geral, a nível de ensino médio e fundamental, é o que a gente tem como consideração para que vocês entendam o átomo. Esse é o modelo que a gente entrou no consenso científico como mais compreensível para os estudantes entenderem o conceito de átomo. Observe o formato esférico dele. E vocês vão ver a esfera como ela vai estar presente em várias circunstâncias. Então, esse modelo esférico, ele vai ter ali uma questão energética envolvida. Energeticamente falando, é o modelo que vai trazer para a gente um complemento melhor. Ele é energeticamente mais estável. A natureza favorece tudo que é energeticamente estável. E aí a gente tem aqui, ó, o núcleo e a eletrosfera. A gente tem o átomo dividido em duas partes principais, núcleo e eletrosfera. Pode olhar aqui no slide que eu até coloquei isso em negrito. Então, vamos olhar para o núcleo. O núcleo concentra a massa do átomo. Nós temos partículas atômicas. No núcleo, nós temos os prótons, que são as partículas
positivas, elas estão em verde ali, ó. E a massa dela é de 1 U. O que quer dizer esse 1 U? U quer dizer a unidade de massa atômica. É a unidade que a gente mede a massa do próton. E a carga do próton, como eu já falei, ela é positiva. Logo junto a ele, no núcleo, a gente também tem os nêutrons, de massa igual a 1 U também. Então, a massa do próton é igual ao do nêutron? Sim, os dois têm a mesma massa, de 1 U. E a carga do nêutron, como o nome já sugere, ela é neutra. Então, no núcleo, a gente tem prótons com massa 1 e é positivo, e também a gente tem nêutrons com massa 1 e ele é nêutron. O nêutron não possui carga. E já na eletrosfera, o que vem a ser eletrosfera? A eletrosfera é a região do átomo com a maior probabilidade de se encontrar os elétrons. E o que isso quer dizer? Que o elétron ele não está estático. Ao contrário ali do núcleo, o elétron ele está circulando ali pela eletrosfera, ele está transitando. Tá? O elétron transita na eletrosfera. E aí ele não está estático. Então, em torno esse campo energético da eletrosfera, eu posso encontrar os elétrons, tá? E aí a gente vai ter o símbolo do elétron, é esse E com um sinal de negativo. A massa do elétron, gente, é desprezível. Por isso que eu falei para vocês o seguinte. Falei para vocês que eu vou ter a massa do átomo aonde? Concentrada do núcleo. Porque a massa do elétron eu não vou considerar, vou dizer que ela é desprezível, porque ela é extremamente pequena, tá bom? Então, a gente tem aí os elétrons com carga negativa e a gente tem a simbologia. Próton a gente vai chamar de P, nêutron a gente vai chamar de N e elétron a gente vai falar E com o negativo. Todo mundo compreendeu esse conceito de átomo aí como o principal modelo? É esse que vocês têm que ter em mente. Quando a gente fala em átomo, é essa representação que a gente tem que ter em mente, tá bom? E eu vou estar aqui olhando o chat. Se alguém tiver pergunta para enviar, pode mandar pelo chat que eu estou aqui olhando para vocês. Em contrapartida, a gente vai ver agora como que foi a evolução desse modelo. Como que esse modelo evoluiu? A gente tem, há quase 500 anos antes de Cristo, esse modelo atômico sendo filosófico. Olha lá que eu coloquei um panteão. Esse modelo, ele era um pensamento filosófico. A filosofia é a mãe de todas as ciências, científico, sendo um conceito de como as coisas surgiram, da onde nós viemos para onde vamos. Esse era o pensamento. Então, a palavra átomo vem do conceito de indivisível. O que quer dizer átomo? Indivisível. Vem lá do grego. Os primeiros cientistas eram os filósofos, e os primeiros a constituir esse conceito foram Leucipo e Demócrito, antes de Cristo. Era um modelo filosófico. E aí começou-se a pensar sobre, a desenvolver. A ciência foi se desenvolvendo. E aí, mas o que eles pensavam? Que átomo era quando eu dividia a matéria até eu chegar na menor porção dela. Então, esse era o conceito de átomo na antiguidade. O que era átomo que eles pensavam? Era a menor porção da matéria que era, se possível, obtê-la. Então, era como se fosse eu dividir um grão de areia na menor parte que eu conseguisse. Quando eu chegasse no meu menor pedaço, eu tinha um átomo. Esse era o raciocínio deles, tá? A ciência foi se desenvolvendo e olha como o modelo atômico evoluiu. Olha quantos modelos científicos nós produzimos a partir do raciocínio de átomo indivisível. A palavra átomo, ela segue, mas o conceito de indivisível precisou ser abandonado. E é isso que a gente vai estudar aqui agora. O átomo, ele, no modelo atômico proposto por Dalton, olha quanto tempo levou. Em 1808, levou o quê? Muito mais de 1000 anos, né? Para se chegar a um consenso de um novo conceito de átomo.
Aí ele chegou à seguinte proposta. A proposta que o modelo atômico ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar. Dalton, através de cálculos de massa, porque não se tinham tantos instrumentos nessa época, a ciência evoluiu com a instrumentação, ele entendia que o átomo era esférico, indivisível, maciço e neutro. Galera, esférico, Dalton foi muito feliz desse conceito, né? Esse conceito de esférico prevalece no universo, porque o formato esférico favorece energeticamente. Indivisível, esse conceito foi abandonado. Maciço também. Porém, neutro, quando ele está isolado, esse conceito permanece. Então, Dalton, ele foi feliz nessas duas atribuições de ser neutro e esférico. Então, o que o modelo atômico de Dalton propôs para a gente? O que Dalton propôs com o modelo da bola de bilhar? Que todas as substâncias são formadas por átomos. Sim, dentro de você existem átomos. Tudo que é composto no universo é composto de átomo. Dalton acertou. Os átomos de um elemento químico são idênticos em tamanho e características de um mesmo elemento químico. Mais ou menos, daqui a pouco a gente vai ver que esse conceito de Dalton não é exatamente isso. E elementos químicos diferentes são diferentes. Isso ele acertou. O oxigênio não é igual a hidrogênio. Mas todo oxigênio é exatamente igual? Nem sempre, tá? As substâncias são resultados de uma reação química que consiste na recombinação dos átomos. Correto. Dalton acertou mais uma vez. E ele abriu caminho para as leis de proporções. O que isso quer dizer? Se para eu fazer uma molécula de água, eu preciso... Vou até desenhar aqui para vocês entenderem melhor, porque isso vai fazer parte da disciplina. Se para eu fazer uma molécula de oxigênio, eu preciso fazer uma molécula de água, eu preciso de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Para fazer 2 moléculas de água, eu vou precisar de 4 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Tudo bem? Então, a gente vai ter aí mais uma seguida adiante. Agora, a gente vai ter o modelo de Thomson. Esse modelo de Thomson, observem que ele é mais sofisticado. Ele tem diferença em relação ao modelo de Dalton. Ele é chamado de pudim de passas. Galera, imagina um panetone. Imagina um panetone. Que ele tem aquela massa, mas ele tem mais o quê? Ele tem as frutas cristalizadas, as passas ali, né? Então, ele vai se parecer com o panetone. O que Thomson propôs. Então, Thomson propôs que fosse uma massa positiva carregada de partículas negativas. Responde aí para mim, quem puder, no microfone, se estiver ligado, o que são essas partículas negativas? Qual o nome dela? Eu já acabei de falar na aula. Vamos ver se vocês estão atentos. Quem quiser, responde no chat. Vocês estão atentos? Elétrons. Muito bem, Gustavo. Tá? Elétrons. Então, o que Dalton... o Dalton não, Thomson descobriu. Thomson descobriu o elétron. E isso é uma possível questão de prova. Eles podem perfeitamente perguntar por qual descoberta Thomson foi responsável. Ele descobriu o elétron, tá? Eu estou tentando aqui fazer uma gracinha, o computador tá me travando, mas eu vou conseguir. Então, gente, ele descobriu os elétrons, ele entendia que o átomo era divisível, ele acertou. Hoje a gente sabe que o átomo é divisível. Thomson, grava o nome dele. Maciço, ele errou. Porque tem espaço vazio dentro do átomo.
Fica assim, não, Miguel, continua participando. Davi também acertou. Neutro, porém com cargas. Isso ele também acertou. Quando o átomo está isolado, ele é neutro, mas ele tem carga positiva e negativa. Tá? Quem errou, agora é o momento de errar. Não se acanhe, não. Vamos participar. Esse foi o experimento que ele usou para descobrir como era o átomo, que o átomo possuía carga. Ele passou corrente elétrica pelo gás hidrogênio e descobriu que ele era atraído pelo polo positivo. Que carga é atraída pelo polo positivo? Carga negativa. Então, Thomson entendeu a partir daí que o átomo possuía carga positiva e negativa. E aí ele atribuiu esse modelo como o modelo do pudim de passas, tá bom? É o nosso segundo modelo. A gente tem agora o Rutherford, que foi esse modelo aí, ó, é o modelo mais desenhado aí nas tatuagens. Quem já viu esse modelo em alguma tatuagem? Todo mundo já viu esse modelo, né? É o modelo mais desenhado, galera. Não tem jeito, todo mundo acha o mais bonito. Mas hoje em dia, ele é o mais, digamos assim, ele é o mais, eu sei que saiu, mas vai voltar. Ele é o mais, digamos assim, mais acertado? Não é, né? Ele não é o mais atual, mas é o mais bonito. Então, quando vocês verem esse modelo aí, todo mundo voltou a ver? Quando vocês... Aí, eu já vi aqui, ó. Miguel já viu, Daniel já viu, todo mundo já viu esse modelo na tatuagem. É igual tatuagem com símbolo do infinito. Todo mundo já viu. Não posso falar muito não, porque minhas tatuagens são clichês também. Ainda vou tatuar esse átomo aí. E aí, a gente vai ter esse modelo de Rutherford como ele atribuía que era um grande vazio no meio na lateral, nas partes tangentes ao átomo, mas que ele tinha um núcleo maciço e pequeno e positivo. Ele acertou. O que ele errou? Sabe esse modelo planetário baseado nas órbitas do sistema solar? Então, as órbitas não são exatamente assim, tá? E aí veio um aluno de Rutherford, veio Bohr. Mas vamos ver como... Espera aí, galera. Deixa eu voltar no anterior. Aí, como Rutherford, ele atribuiu esse modelo planetário. É muito interessante. Ele pegou partículas alfas que eram positivas, passando através de uma lâmina de ouro. Imagina uma folha de papel alumínio, só que ele fez uma lâmina de ouro, tão fina quanto aquela, ou até mais fina, e jogou partícula alfa, aquela positiva. As partículas atravessaram. Você imagina que se eu jogar uma partícula positiva através de uma folha de papel alumínio, ela atravessa? Pois sim, atravessou. A partícula alfa, Miguel, ela é radioativa, sim. Muito bem, ele usou plutônio, estava se estudando a radioatividade. Rutherford não estava estudando o modelo atômico. Isso foi uma descoberta que foi feita ao acaso. Tá bom? Ele, estudando a radioatividade, jogou partículas alfas radioativas através de uma lâmina de ouro. Eu não consigo ver através da lâmina de ouro como é que passou uma partícula. Pois bem, atravessou. Se a partícula atravessou, é porque entre um átomo e outro existe espaço vazio. Só que algumas partículas alfa, que são positivas, bateram em alguma coisa e retornaram. O que isso quer dizer? Quer dizer que, ao mesmo tempo que eu tenho espaço vazio, eu tenho um espaço bem o quê? Fundido, bem maciço. Esse espaço maciço ele chamou de núcleo. Como a carga positiva bateu e foi repelida, ou seja, o núcleo é positivo, porque positivo repele positivo e negativo repele negativo. Exato, muito interessante, né?
Arthur já viu isso semana passada, é bom que você revisa. Arthur, você vai responder a questão 1, hein? Gostei. Então, a gente vai ter essa construção aí de Rutherford do modelo planetário. Só que o aluno de Rutherford, tem até um ditado sobre isso, bom mestre, melhor discípulo. Bohr era aluno de Rutherford, encontrou erros. Bohr encontrou erros no modelo de Rutherford. E aí o que aconteceu? Ele foi corrigir o modelo de Bohr. Ele fez o quê? Ele pegou o modelo planetário e viu que as órbitas não estavam corretas. A proposta do cálculo das áreas das órbitas da eletrosfera. Então, Bohr propôs um modelo em que as órbitas são calculadas em quantidades fixas de energia. Tá? Então, vamos ver aqui o postulado de Bohr. O elétron gira ao redor do núcleo, sim, em órbitas. As órbitas possuem níveis de energia. Então, cada elétron tem uma quantidade de energia para estar na órbita que está. Não é um evento aleatório. E aí, Bohr propôs que as camadas que os elétrons se encontram possuem energia. Então, a eletrosfera ela tem camadas de energia. Imagina uma cebola. A cebola ela tem várias camadas. Então, imagina que a eletrosfera é como uma cebola cheia de camada e os elétrons se encontram ali naquela região ali de camadas com energia fixa, tá? Então, olha só, o que Bohr conseguiu realizar. Bohr conseguiu fazer aqui aquela observação. Bohr conseguiu entender o seguinte, que um elétron absorvia energia e passava, olha só para essa imagem aqui de baixo. Assim que eu dou energia para o átomo, uma energia elétrica ou em forma de calor, o elétron absorve a energia e vai passar da camada mais interna para a camada mais externa. Só que ele vai retornar para a camada dele de origem. E ao retornar para essa camada de origem, o que acontece com ele? Ele libera a energia dele. Então, ao liberar essa energia que ele recebeu, ele vai emitir essa energia em forma de luz. Olha para cá, vocês estão vendo essa imagem colorida aqui, escrito bário, estrôncio, lítio, sódio, cobre e potássio? O que isso quer dizer? Cada átomo, em sua eletrosfera, seus elétrons absorvem um nível específico de energia. E essa energia vai ser absorvida e, ao retornar para a sua camada na eletrosfera de origem, ele vai liberar essa energia em forma de luz. Tá? E cada átomo emite um comprimento de onda específico. Então, por isso que o bário é verde, o estrôncio é meio avermelhado, o lítio é laranja, o sódio é amarelo, o cobre é meio azul, meio esverdeado, e o potássio é lilás. Cada átomo tem uma cor específica, não existe um átomo igual ao outro, por conta dessa energia liberada no trânsito dos elétrons nas camadas, chamada de fóton, tá? Então, galera, a gente tem um modelo quântico, que é o modelo de Schrödinger, e esse modelo propõe que a eletrosfera é uma camada de incerteza, de possibilidades, mas esse modelo não vai ser tão difundido para vocês. Esse modelo de Schrödinger, ele fala mais da energia dos elétrons, energia quântica, o modelo quântico, tá? Então, a gente vai estudar mais esses 4 primeiros. Então, Dalton com o modelo da bola de bilhar, Thomson com o modelo do pudim de passas, Rutherford com o modelo planetário, e o
modelo de Bohr dos modelos dos orbitais, dos elétrons, as camadas orbitais, tá bom? Vamos resolver uma questão agora? Aqui já vou deixar vocês pensarem 2 minutos. Vou olhar aqui, vou ver se alguém tem alguma dúvida. Vou olhar aqui no chat. Deixa eu ver. Miguel, a gente vai estudar radioatividade? Vai sim, gente. Radioatividade cai na SpaceX, mas hoje a gente vai desse aqui. Vamos fazer a questão aí de 2022 da EAN. Gente, esse tema é muito recorrente na EAN e no Colégio Naval. Vamos lá. Assinale a opção que não apresenta um dos postulados do modelo atômico de Bohr. Tá fresquinho, hein? Estou aguardando. Assinale a opção que não apresenta um dos postulados atômicos de Bohr. Vamos lá. Quem quiser já pode botar a resposta aí no chat. Nos átomos, os elétrons movimentam-se ao redor do núcleo em uma trajetória circular chamada de camadas ou níveis. Letra A, certo ou errado? A letra A está correta, galera. É o que não. Olha o não aí, bem grandão. Então, letra A não é a que a gente quer. Letra A está fora. Letra B, cada nível possui um determinado valor de energia. Letra B também está correta. Ó, já tem gente acertando, hein? Miguel acertou, Davi acertou. Quem acertou primeiro? Isa, tá atenta. Parabéns, Isa, Gabriela, Patrícia, Bia, Miguel, Davi, a galera, Gustavo, a galera tá boa. É permitido a um elétron permanecer entre 2 níveis? Não, não é possível. Então, a errada é a letra C. C aqui, porque ele vai ficar ou numa camada ou na outra. Se ele receber a energia, ele absorve e vai para a camada mais externa. Ao retornar para a camada anterior, ele libera a energia em forma de luz, em forma daquela luminosidade que a gente vê. Um elétron pode passear de um nível de energia para o outro, desde que absorva? Sim, ele precisa de energia para passar de um nível para o outro. Ao retorno do elétron no nível inicial, se faz acompanhar da liberação de energia na forma de ondas eletromagnéticas. Correto também. Vamos para a próxima questão. Vamos para a próxima. Gostei, hein? A primeira questão a galera acertou em massa. Vamos ver a segunda. Já pode começar a segunda questão aí. Colégio Naval, hein? A bioluminescência, ou seja, é um fenômeno bioquímico presente nos vagalumes, permitindo-lhe a emissão de sinais luminosos para comunicação com o sexo oposto, sendo assim fundamental no processo de reprodução da espécie. Nesse mecanismo, reações químicas utilizam a energia proveniente de alimentos para excitação dos elétrons de alguns átomos. Quando esses elétrons regressam à órbita original, ocorre a emissão de luz. Dessa forma, a bioluminescência está relacionada ao modelo atômico de... gente, não dá. Todo mundo acertando, olha lá. Vocês estão disputando quem vai de novo. Isa de novo, Isa. Parabéns. Foi de Dalton, galera. Qual o nome do Dalton? Bola de bilhar. Thomson. Pudim de passas. Rutherford, qual era? Era o planetário Bohr. Bohr que definiu esse modelo. Pauling não. Pauling é do diagrama de Pauling, galera. Pauling não foi. Pauling, vocês vão ver sobre Pauling aula que vem, galera. Então, vamos passar para a próxima questão. Galera, vocês estão arrasando. Estou geral acertando aqui.
Deixa eu passar para a próxima questão. Vocês estão vendo que é possível, né? Vocês repararam que na primeira aula vocês já estão acertando questões de prova atuais? Essa questão é de 2023. Vocês estão acertando questão de prova atual. Falta a última questão aqui. Passou muito. Aí, questão do Colégio Naval de 2020. Vamos lá. Essa aqui é mais rebuscadinha. Essa vai dar um trabalhinho. Olha lá. Características e o modelo. A gente vai ter que associar, hein? Átomo contém espaços vazios. No centro do átomo existe um núcleo muito pequeno e denso. Dentro do átomo, núcleo pequeno e denso. O núcleo atômico tem carga positiva. Para equilíbrio de cargas, existem elétrons ao redor do núcleo. Galera, o 1 está falando de quem? Rutherford, Bohr ou Dalton? Então, o 1 está falando de... O 1 está falando de Rutherford. Eu vou fazer um R aqui. R de Rutherford. Tá bom, galera? Átomos maciços e indivisíveis. Dalton. Vou fazer um D. Ah, esse D é horroroso. Vou voltar aqui para fazer um D direito. Geral acertando, hein? D de Dalton. Agora a gente tem aqui, elétrons movimentam-se em órbitas circulares ao redor do núcleo. A energia do elétron é a soma da energia cinética e potencial. A energia não pode ter um valor qualquer. Os valores precisam ser múltiplos ou quânticos. Os elétrons percorrem as órbitas permitidas, ou seja, Bohr. Então, nossa sequência ficou Rutherford, Dalton e Bohr. Então, vamos olhar Rutherford, aqui, Rutherford primeiro. Quem que está? Rutherford é o 1. Quem que está com Dalton no 2? Letra D, que a galera está respondendo? Tá certo. Dalton no 2. Então, galera, é aí a letra D. Vocês acertaram aí em massa. Novamente, a turma está de parabéns. Na primeira aula, a galera já está conseguindo desenvolver aí as questões do Colégio Naval e da EAN. Tem noção que na primeira aula vocês já estão resolvendo exercício? Me orgulha demais, gente. Se é assim, vocês me enchem de orgulho. Essa turma tem tudo para ir de primeira. Agora, a gente vai retornar àquele conceito de modelo atômico atual para fazer aqui o quê? Para fazer os cálculos atômicos. A gente tem o átomo ali no núcleo, prótons e nêutrons, na eletrosfera os elétrons, e vai trabalhar as características do átomo. Então, olha só, muita atenção agora. Toda a química é baseada nisso aqui. Quem nunca teve uma aula de química na vida, não tem problema, você vai entender como funciona o átomo. Então, as características das partículas atômicas. A gente falou que o próton ele é positivo e o elétron é negativo. Eu preciso que você tenha em mente que o átomo isolado, ou seja, no estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons, ou seja, o átomo isolado é neutro.
as cargas positivas do núcleo se igualam com as cargas negativas da eletrosfera, tá? Então, o átomo, ele é neutro. E a gente tem uma coisa que é o que representa a identidade do átomo. O que representa a identidade do átomo? O que te representa? Quando você dá o seu número do seu CPF, em qualquer lugar do Brasil, não existe outra pessoa com esse número. E o átomo é um número atômico. O que é o número atômico? É o número de prótons. A gente chama o número atômico de Z, tá? Você fala assim, o número atômico Z é igual, ou seja, o número de prótons daquele átomo, e é isso que a gente vai buscar na tabela periódica. Quando a gente fala assim, qual é o número atômico do cloro, por exemplo? A gente vai buscar na tabela periódica o número atômico dele, tá? E aqui é 17. Eu botei o cloro, o que quer dizer o quê? Que é o número de prótons e ele tem 17 elétrons também, tá bom? E é assim que funciona. As características, o número de prótons, e agora a gente vai ver, botei o cálcio também. O cálcio tem um número atômico igual a 20. O que isso quer dizer? Que ele tem 20 prótons e 20 elétrons, tá bom? E aí a gente vai passar por uma coisa chamada massa do átomo. A massa do átomo, lembra que eu falei que a massa está no núcleo do átomo? Porque eu tinha prótons e nêutrons que possuíam a massa igual a 1, e a eletrosfera, a gente ignorava a massa do elétron, e que a gente considera ali na eletrosfera? O número de elétrons. A massa do elétron é desprezível, a gente ignora. O que a gente considera no núcleo? O número de prótons e nêutrons que tem massa igual a 1. Então, o átomo vai ter massa. Como é que é calculada a massa do átomo? O número de prótons mais o número de nêutrons, porque cada um tem um U. E aí eu vou somar o número de prótons mais o número de nêutrons e vou ter a massa do átomo. Por exemplo, o cálcio, ele tem a massa igual a 40 U. Por quê? Ele tem 20 prótons e 20 nêutrons no núcleo, tá? E, por coincidência, 20 elétrons a gente desconsidera. Aí a gente tem aqui, eu botei o cálculo aqui de tudo, ó. Vocês vão encontrar na tabela periódica 2 números. O símbolo do átomo e o número atômico e o número de massa. Professora, se não está aí falando, não precisa ter falando, mas tem na tabela periódica falando, anunciando, como eu sei quem é a minha massa e quem é o meu número atômico? Gente, a massa é a soma de próton mais nêutron. Então, a massa é sempre o número maior. Eu tenho 37 e 17. A massa é o quê? 37. 17 é o número de prótons, tá? Se eu tenho 37 e 17, como eu sei o número de nêutrons? É só subtrair. 37 menos 17 está igual a 20. 20 é meu número de nêutrons. A massa, olha que é o do cálcio. A massa do cálcio é igual a quanto? A 40. Eu tenho o quê? Número atômico igual a 20, número de prótons igual a 20. Eu tenho a massa igual a 40, olha o número de nêutrons, 20. Se eu quero saber o número de nêutrons do cloro, olha para cá. Eu tenho a massa igual a 37, lá embaixo. Eu tenho 17 prótons. Vai dar também 20 nêutrons. Isso aí, eu estou vendo que a galera está... Ligação química vai cair, mas é em outra aula. Hoje não. A gente vai ver porque ligação química também cai, galera. E aí, galera, estou vendo aqui que a galera está participando. Estou aqui no chat acompanhando vocês. Nisso, quando eu entendo o meu átomo, eu consigo entender as semelhanças atômicas. E o que vem a ser essa semelhança atômica? São os isótopos, isótonos e isóbaros. Aí você olha assim, ó, acha que é tudo igual, mas não é, tá? A gente vai ver como a gente pode ir diferenciando os isótopos, isótonos e isóbaros. A gente vai diferenciar um por um, tá bom? E isso a gente chama de semelhanças atômicas, pessoal.
o que tem de questão disso em todas as provas, na SpaceX, na EAM, no Colégio Naval, vocês vão resolver comigo. Esse assunto, ele cai todo ano. A maioria está em que série? Põe para mim aqui no chat qual é a série de você, que eu quero conhecer vocês. Quero saber em qual série vocês estão. Bota para mim que eu estou olhando aqui. Segundo, nono, terceiro. Ah, legal. Então, quem vai fazer segundo e terceiro ano, eu tenho certeza que é uma turma bem mista, né? Segundo e terceiro ano deve fazer os vestibulares e o Enem também para testar, né? Então, galera, isso aqui vai estar isótopo. Essa palavra, tudo que eu dei até agora é imprescindível para o entendimento da química. E tudo que eu coloquei agora vai estar na prova de vestibular, de qualquer vestibular. Qualquer um. Isso aqui, então, essa palavra isótopo, ela vai estar em todas as provas de Química e Ciência. E aí, a Senir do sexto ano, seja bem-vindo. Em todas as provas de Ciências e Química, a palavra isótopo vai estar presente, tá? Daqui para frente, vocês têm que ter um entendimento do que é isótopo. Então, vamos lá. Isótopo, galera, o P, eu botei o P em destaque porque isótopo quer dizer prótons. Lembra de isótopo, próton. Por isso que aquele P ali, ele está em destaque. As semelhanças são baseadas em características específicas de um conjunto, não especificamente em relação ao elétron. Como está ali isótopo, essa semelhança atômica vai ser relacionada a quem, gente? Aos prótons, tá? O próprio nome vai te dar uma pista, por isso, atenção. Então, os isótopos são elementos químicos que são do mesmo elemento químico, mas eles têm o que diferente? Eles têm o número de massa diferente. Por exemplo, o hidrogênio, ele tem a massa igual a 1. Observe que o número atômico dele é igual a 1 e a massa dele é igual a 1. O que isso quer dizer? Que a maior parte dos átomos de hidrogênio que a gente encontra, ele só tem um próton. Ele não tem nêutron. Agora, olha esse outro hidrogênio do lado, chamado de deutério. O que o deutério é? O deutério, ele tem um próton e um nêutron. A massa dele é igual a 2. E o trítio? Preciso falar o que é o trítio? É o hidrogênio. Gente, a identidade do átomo é dada pelo número de prótons. Todo mundo aqui é hidrogênio, porque todo mundo aqui só tem um próton. O elemento químico não muda, é hidrogênio. O que muda? A massa. Então, quando eu mudo a massa, eu mudo as características desse átomo. E olha esse trítio. Ele tem quantos prótons? 1. Mas quantos nêutrons ele tem? 2. Por isso, a massa dele é igual a 3. O prótio, o deutério e o trítio têm características diferentes, mas de um mesmo elemento químico. Então, eu vou usar esses átomos para fins específicos, tá? A maior parte da natureza dos hidrogênios que eu encontro é esse hidrogênio com apenas um próton. Mas, às vezes, eu uso deutério quando eu quero fazer experimentos para mapeamento e reações com água. Às vezes, eu uso deutério também. E o trítio é muito difícil, mas muda a característica de um átomo para o outro. Tá bom? E aí eu vou passar aqui e vou dar outro exemplo. Olha lá. Eu tenho aqui o átomo A, é um átomo genérico qualquer, que não existe na tabela periódica, e o átomo B. O átomo A, ele tem 18 elétrons,
18 elétrons não, 18 prótons e 42 de massa. O átomo B, ele tem 18 prótons e 44 de massa. Eu posso dizer que A e B são o mesmo elemento químico? Responde para mim. Eu posso dizer que A e B são... Aí, Miguel, entendeu? Sim, são o mesmo elemento químico. Por quê? Porque toda vez que eu tenho o mesmo número de prótons, eu tenho o mesmo tipo de elemento químico. O que variou no átomo A e no átomo B? O número de nêutrons. E aí, ó, difere na massa. Então, eu tenho 24 nêutrons em A e 26 nêutrons em B. E aí eu vou ter massa diferente. Mas olha o número atômico, é o mesmo, o número de prótons é o mesmo, ou seja, é o mesmo elemento químico e o número de elétrons não mudou. É o mesmo número que vai estar na tabela periódica. O que você vai procurar na tabela periódica quando você se referir a um átomo? Você vai procurar o número atômico, tá? E aí, galera, a gente vai passar para outra semelhança atômica, a isobaria, que fala dos isóbaros. Olha o B ali, ó. Eu falei de isótopos, agora eu vou falar de isóbaro. Qual é a semelhança que vocês estão vendo em K e Ca? Potássio e cálcio. Muito bem, Vidal. A massa. Essa turma é nota 1000, participa de bate-pronto. A massa dos dois é igual. Então, o que é um isóbaro? É aquele... eles são exatamente o mesmo elemento químico? Fala para mim, se os dois são exatamente o mesmo elemento químico. Não, porque eles têm número atômico diferente. O número de prótons é diferente. Então, eu não tenho o mesmo elemento químico. Eu tenho a mesma massa. Então, vamos estudar mais assim, a fundo, isso aí? Vocês estão vendo aí um elemento químico qualquer, C, e outro elemento químico qualquer, D. Observa, o número atômico deles é diferente. Agora, olha a massa é igual. Então, são isóbaros. Vamos ver o número de elétrons? O número de elétrons é sempre aí, quando ele está isolado, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, o número atômico 21, número de elétrons 21. Número atômico 19, número de elétrons 19. Número de prótons igual de elétrons lá 19. Número de nêutrons também variou. Então, só o que foi igual, galera? Só a massa. Então, isso é isóbaro. Beleza? Vou passar. Outra semelhança com essa daí, já deu na cara. Isótonos. Isótonos N. Então, o que vai ser semelhante aí nessa galera? O que vai ser igual entre esses isótonos? Muito bem, o nêutron. Os nêutrons, o número de nêutrons será igual. Então, olha lá. Eu vou subtrair a massa menos o número atômico. Eu tenho 17 prótons no cloro, a massa igual a 37, tenho 20 nêutrons. Cálcio, eu tenho 40. É a massa, 20 é o número de prótons, eu tenho 20 nêutrons. Muito bem, Davi, participou também. Gente, eu gosto assim, ó, da turma participando. Eu tô aqui, vocês acham que eu tô... É um olho na aula, outro olho em vocês, tá? A gente tá fluindo. Vocês já estão totalmente dentro da aula, totalmente preparados. Então, o que vocês vão fazer? A partir de agora, vocês que vão resolver as questões. Vamos lá. Isótonos. A gente tem ali, ó, dois elementos químicos genéricos, E e F. E com 10 prótons e 20 de massa, F com 11 prótons e 21 de massa. Olha a massa, é diferente. 20 e 21, né? Uma é diferente da outra. O número atômico de E é 10 e de F é 11. Os elétrons, eu tenho 10 para E, 11 elétrons, diferente também. Mas repare, o número atômico fala para a gente o número de prótons e elétrons, ó. Número atômico igual a 11, elétrons igual a 11, prótons igual a 11. Agora, eu vou subtrair a massa menos o número atômico, vai dar 10.
Pego também ali na outra, a massa menos o número atômico dá 10, por isso eles são isótonos. E agora a brincadeira ficou, sofisticou. Caraca, Rafaela, o que está acontecendo? Está acontecendo, mon amor, que a coisa agora ficou feia. Agora, olha, o pensamento agora é crítico. Mais ou menos, porque a química ela é muito literal, né? Às vezes ela tira a graça da parada. O que é isoeletrônico, galera? Isoeletrônico, olha o E grandão lá, o que vai ser igual? Responde para mim que eu estou atenta. Muito bem, Andressa. Elétrons. Eletrônicos, isoeletrônicos, vai ser igual ao número de elétrons. Observa uma coisa, galera. Eu estou falando para vocês aí a mesma informação 10 vezes, não é à toa, porque a química ela exige atenção. Eu tenho ali oxigênio escrito O2-, flúor escrito F-, sódio escrito Na+. O que isso quer dizer? Que eu olhei na tabela periódica, o número atômico do oxigênio, o número atômico dele é igual a 8. O número atômico do flúor é igual a 9. E o número atômico do sódio é igual a 11. Olha o número de prótons do cara. Mas olha lá, O2-, esse 2- aí em cima quer dizer a carga dele. Se o oxigênio tem duas cargas a mais negativas, quer dizer que ele tem 10 elétrons. Por quê? O átomo ele não tem, quando está isolado, o número de elétrons igual ao número de prótons. Então, isolado, o oxigênio tem 8 elétrons. Só que esse oxigênio interagiu com outro átomo e recebeu 2 elétrons. Professora, por que ele fica negativo? Porque ele tem carga negativa a mais que positiva. Por que está O2- lá em cima? Porque ele ganhou 2 elétrons. Então, como ele tem 10 elétrons e 8 prótons, sobram 2 cargas negativas nele. Todo mundo entendeu esse conceito? Isso eu preciso que vocês estejam muito bem estabelecidos, porque a armadilha da química começa aí. Quando eu não entendo um detalhezinho. Está todo mundo entendendo isso? Bota para mim no chat isso aí. Ó. Que o meu átomo é neutro quando ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. Mas quando eu tenho mais elétrons que prótons, ele vai assumir a carga negativa. Como ele tem 8 prótons e 10 elétrons, ele ficou 2 negativos. Mais ou menos, eu vou de novo. Vamos passar para o flúor para você entender melhor. Tá, Davi? Olha para o flúor. O flúor tem 9 prótons. Mas ele tem 10 elétrons. Repare que no flúor tem um menos. O que isso quer dizer? Que ele ganhou um elétron. Elétron é carga negativa. Se eu tenho mais próton, mais elétron, quer dizer, do que próton, ele vai ficar negativo, porque ele tem um elétron a mais. Ele tem mais carga negativa do que positiva. Então, ele não fica neutro. Ele fica negativo, porque ele tem mais um elétron a mais do que próton. Isso aí foi, galera? Deixa eu voltar aqui para o chat para ver se está melhorando. Está melhorando? Foi. Então, vamos aqui para o sódio. O sódio ficou positivo porque, galera, ele tem 11 prótons e 10 elétrons. Tá? 11 prótons e 10 elétrons. Beleza? Ele tem um próton a mais, então ele vai ficar um positivo. Essa daí a gente fechou? Então, vamos lá. Toda vez que eu tiver átomos positivos, é porque ele perdeu o elétron. Repare, em tese, se eu tenho sódio aqui com 11 prótons, ele deveria ter quantos elétrons? Se ele estiver isolado?
ele deveria ter 11 elétrons, porque o número de prótons é igual ao de elétrons quando o átomo está isolado, mas ele perdeu um elétron. Quando o átomo perde elétron e fica positivo, a gente chama ele de cátion. Então, olha o número atômico do alumínio. O número atômico do alumínio é quanto? 13. Mas ele está 3 mais por quê? Porque ele perdeu 3 elétrons. Então, ele ficou com 13 prótons e 10 elétrons. Consegue entender isso? A gente chama os átomos que perderam elétrons de cátion. Vamos ver o magnésio. O magnésio tem 12 prótons. Mas ele está 2 mais aqui. Ou seja, se ele está 2 mais, é porque ele deveria ter 12 elétrons, mas ele perdeu 2 elétrons. E ele tem 10 elétrons e 12 prótons. Ele perdeu 2 elétrons. Então, a carga dele tem mais 2 prótons do que elétrons. Ele tem 12 prótons e 10 elétrons. O sódio, ele tem número atômico igual a 11. Ou seja, 11 prótons, ele deveria ter 11 elétrons, mas ele perdeu um elétron, então ele fica positivo. Ele também tem 10. O número positivo e negativo se refere ao perda e ganho de elétrons. Tá? Número positivo e negativo se refere a perda e ganho de elétrons. Se ele fica positivo, é porque ele perdeu o elétron. Ele está com mais carga positiva do que negativa. Se ele fica negativo, ele ganhou o elétron. Ele está com mais carga negativa que positiva. Neônio, ele está neutro. Então, ele vai ter 10 prótons e 10 elétrons. Tá? Flúor, 9 prótons, mas ele ganhou um elétron. Ele deveria ter 9 elétrons, mas como ele ganhou um, ele tem 10 elétrons. Oxigênio tem 8 prótons, deveria ter 8 elétrons, mas ele ganhou 2 elétrons, ele tem 10 elétrons. E aqui, ó, esse aqui, ele está com erro de digitação, a gente passa esse aí, exclui esse aí, eu vou tirar esse ali. Agora, vamos lá, isoeletrônico. Como que eu calculo as cargas, gente? Vamos lá. Eu escrevi esse modelo matematicamente, para ninguém se perder. Vamos aqui. Eu pego o número de prótons menos a carga é igual ao número de elétrons. Escrevi isso matematicamente. Por exemplo, eu tenho aqui, ó. Eu vou pegar um átomo. Eu tenho número atômico igual a 10, que é o caso aqui, ó. Número atômico igual a 10, tá? E o que eu vou fazer? Ele não está com a carga aqui, mais 2. Botei próton, menos a carga dele, que é mais 2, menos com mais dá menos. Qual que é o número de elétrons dele? 8. Agora vamos ver o outro. Olha aqui, o número atômico desse átomo é igual a 5. Vamos usar esse modelo matemático, essa formulinha aqui? 5, olha lá, próton menos a carga dele é menos 3. 5 menos 3. Menos com menos vai dar mais, ficou igual a 8 número de elétrons. Então, ó, o que eu vou fazer? Número de prótons menos a carga é igual ao número de elétrons. Eu vou pegar aqui, repetindo, 10 menos a carga dele é mais 2, menos com mais dá menos, 10 menos 2 é igual a 8 elétrons. Bateu. É um jeito matemático de resolver também, tá? É uma outra forma. E aí, agora eu vou para o outro, que é aqui, 5 menos 3, vai dar mais, dá 8 elétrons. Foram aí dias eletrônico? Todo mundo entendeu esse conceito? Alguém tem alguma dúvida? Estou aqui atenta no chat, se alguém tiver dúvida também pode levantar a mão que eu olho. Tem ninguém com a mão levantada? Se alguém levantar a mão. Miguel está com dúvida na parte do cálculo? Então, vamos lá, vou repetir a conta. Essa formulinha aqui é um modelo matemático.
Você vai pegar o número de prótons menos a carga. A carga é esse aqui, ó, mais 2 ou menos 3. E vai fazer um joguinho de sinal, que vai dar igual o número de elétrons. Quando você quer saber direto o número de elétrons, você faz isso. Pega o número atômico aqui, ó, 10, menos a carga. A carga aqui em cima é mais 2. E faço o joguinho. Mais com menos dá menos. 10 menos 2 igual a 8, já saiu o número de elétrons. É uma forma de você extrair direto o número de elétrons, tá? Aí aqui, o número de prótons do outro é 5. Vou fazer menos a carga, que é menos 3. Menos com menos vai dar mais. Com mais 3 é igual a 8. Já sai direto o número de elétrons, tá? Agora a gente vai fazer o quê? Adivinha, galera? Essa aqui é uma revisãozinha. Eu vou falar uma coisa aqui. Dúvida? Vamos lá, tem mais gente com dúvida. Ótima pergunta, Pedro. O número atômico altera quando ganha ou recebe elétron? Não. O número atômico é a identidade do átomo. O número atômico não se altera. Quando tu faz aniversário, teu CPF muda? Também não. Então, o número atômico não vai se alterar quando muda a quantidade de elétrons, tá bom? Ótima pergunta, excelente. Só para concluir aqui, gente, isso é muito importante. Os isótopos, tá vendo? Olha aqui nesse quadrinho, isótopos, carbono. Com 12, 13 e 14 de massa, o número atômico deles sempre igual, não muda. Isso é isótopo, porque vai ser o mesmo elemento químico. Já ouviram falar datação carbono 14, que consegue saber qual é a idade de um objeto antigo? Isso é extremamente utilizado, isso cai muito em prova militar. Então, saber que eu vou usar o mesmo elemento químico com diferente número de nêutrons que vai alterar a massa, isso vai dar uma característica para aquele átomo diferente do mesmo elemento químico, vai fazer você sair na frente em qualquer prova, porque a palavra isótopo cai em todas as provas de química e ciências, tá? A gente tem aqui isótonos. Tá vendo? O hélio com a massa igual a 4, a massa igual a 3. O hidrogênio, massa igual a 3. O hélio com 2 prótons. Então, vou fazer 4 menos 2 dá 2. E vou fazer o hidrogênio, que está com 3 de massa e 1 de próton. Vai dar 2 também. São isótonos. Isóbaros é a massa que é igual, né? Eu tenho carbono e nitrogênio com a mesma massa. Mudou o número atômico, são átomos diferentes, né? O carbono vai ter 8 nêutrons e o nitrogênio vai ter 7 nêutrons. Então, também nêutrons diferentes. E o argônio e o cálcio com a massa igual a 40. São átomos diferentes, porque tem um número atômico diferente, né? Isoeletrônico é o conceito mais sofisticado, que é o mesmo número de elétrons. Todo mundo da primeira linha com 10 elétrons, da segunda também. Por quê? Olha lá, dá para fazer a continha aqui, ó. 15. Olha o que aconteceu com esse átomo. O número atômico dele é igual a 15. Ele deveria ter quantos elétrons? 15 também. Mas ele está 3 menos. Isso quer dizer o quê? Que ele ganhou 3 elétrons. Então, ele tem 18 elétrons. Vê se não bateu. Agora, aqui, enxofre. Ele tem 16 prótons. Ele deveria ter quantos elétrons? 16. Só que ele está com esse 2 menos. Quer dizer o quê? Que ele ganhou 2 elétrons. Então, ele tem 18 elétrons. Bateu. Cloro menos, ele tem 17 de prótons. Deveria ter 17 elétrons, mas ele ganhou um elétron, então ele tem 18 elétrons. Beleza? Foi esse conceito? Mostra para mim que vocês entenderam e acertam essa questão aí da EAN de 2021. Eu não brinco, galera. Isso cai em toda a prova. Faz para mim essa daí. Estou esperando a resposta. A galera acertando em massa. Vocês não estão fácil não, galera. Vocês estão acertando questão de prova atual de primeira. Vou resolver essa daqui. Vou resolver. Vamos ver se não foi sorte. Aqui. 37. 37.
menos 17 vai dar 20. Nossa, porra, essa daqui. 37 menos 17 vai dar 20. E essa daqui, 40 menos 20 vai dar 20, são isótonos. Vou ter que trocar esse mouse aqui, galera. Não está acompanhando. Esse mouse não está fazendo jus à nossa aula. Vou ter que trocar de mouse para a próxima, ó. Palavra de escoteiro, gente. Vou trocar esse mouse. Não tem condição. Não tem condição. Ó, o que o mouse faz sozinho, galera. O mouse aqui vai ter que trocar. Próxima. Todo mundo entendeu que a letra A, isótonos. Alguém tem dúvida? Ó, a Isa mandou uma aqui, muito importante. Aprendi fazendo de cima menos de baixo. Não grava por aí. É a massa menos o número de prótons. Sabe por quê? Na prova, ele pode botar a massa embaixo e o número atômico em cima. Você tem que ter em mente, Isa, que a massa é sempre o maior número, porque a massa é o número de prótons menos o número de nêutrons, tá? O número atômico, o número de prótons, você tem dois números. O número maior, que é 37, e o número menor, que é 17. O maior número é sempre a massa. O menor número é sempre o quê? O número atômico. Então, ele pode botar 37 embaixo, 17 em cima e você se enrolar. Grava que é a massa menos o número de prótons vai dar o número de nêutrons, tá bom? Quebra essa aí pra gente, para você não perder uma questão que tu sabe, Isa. Não me mata do coração ainda não. Calma, galera. Muito boa, Isa. Gente, gosto quando vocês trazem as dúvidas. Aqui é o lugar de errar, aqui é o lugar de mostrar o raciocínio. Eu gosto quando vocês participam, sabe por quê? A dúvida de vocês é a dúvida do colega. O erro de vocês é o erro do colega. Sempre que vocês participam, vocês me dão a oportunidade de explicar e a oportunidade do colega de aprender. Então, galera, muito obrigada por quem está participando no chat. Vocês são fundamentais. A aula só fica boa com vocês participando. Vamos fazer essa questão também. EAN 2023, galera, eu não estou mentindo. Vocês vão pegar a prova para fazer, de qualquer vestibular, vão pegar a prova de qualquer pré-militar para fazer, isso vai estar lá. Vocês vão pegar o Enem, vocês vão lembrar de mim. Vamos lá, galera. Tabela 1. Número de prótons. Todo mundo tem 82. Isótopo. Isômero é outra, isométrico é outra coisa. Olha só. Tem uma dúvida aqui no chat, que é a seguinte. Isômero não está aqui. Isótopo, isoeletrônico. Assim, agora sim, isoeletrônico é, sim, isoeletrônico basta ter o mesmo número de elétrons. Um pode ser um cátion, um ânion, o outro pode estar neutro? Sim, basta ter o mesmo número de elétrons. Por isso que o isoeletrônico é o mais sofisticado, você vai ter que fazer aquela continha, tá? Beleza? Ai, que ficou o corretor. Então, vamos lá, galera, vamos fazer essa daqui. Todo mundo aí, uma tabela com um número de prótons. Todo mundo tem o mesmo número de prótons. Então, de cara, isso daí é o que, galera? Isóparo, isótono, isótopo, isoeletrônico. De cara, você sabe que isso é o quê? Responde essa primeira pergunta para mim. Tudo bem. Agora, olha a massa. Tem algum isóbaro aí? Não tem. Tá? Então, todo mundo aí é isótopo. Nisso, a gente só pode ter o quê? A letra B, a letra C e a letra E, tá? E a gente tem no núcleo quantos nêutrons? Eu teria que fazer o quê? A massa no 3. 207 menos 82. Não é isso? A massa menos o número de prótons, que dá quanto? 125. Todo mundo concorda? Todo mundo aí juntinho. Se errou, tá todo mundo certo. Letra B de bolinha. Eles são
isótopos possuem o mesmo número atômico, é o mesmo elemento químico, mas o 3 ele vai ter um número de 125 nêutrons, tá? Vou passar para a próxima questão. Ficou alguma dúvida, galera? Vou passar para a próxima questão. EAN 2023, vamos lá. Vou ter mais uma dessa. E aquela ali é polêmica. A felicidade vai acabar aqui. Aquela ali é polêmica, aquela ali requer estratégia. Vamos lá, galera. 44. Vamos pensar nessa daí. Vamos pensar nessa daí. Essa questão, com base nos dados da tabela, opção correta. Ele quer que você ache as semelhanças. Alguém já tem a resposta? A galera já está em massa. Primeiro aqui, ó. Valéria, Isa, Patrícia, Davi, todo mundo. Vou resolver. Então, a gente achou que todo mundo tem um número de prótons diferentes. São elementos químicos diferentes. Um é oxigênio, 2, flúor, 3 é nitrogênio. Prótons diferentes. São átomos neutros e o número de prótons é igual de elétrons, então todo mundo tem 8, 9, 10 elétrons, correspondente ao número de prótons. O que todo mundo tem igual? Número de nêutrons. Então, letra B são isótonos. Primeira aula já ficou sem graça a brincadeira, todo mundo acertando tudo. Se fosse a prova, a gente ia estar bem pra caramba. A questão agora, para a gente ver se essa turma é boa mesmo. Colégio Naval, questão fresquinha do ano passado. Última prova do Colégio Naval. Galera, olha só, olha esse triângulo. Eu vou dar uma pista e a gente vai resolver. Eu quero que vocês tenham a honra de acertar essa questão. Mas eu vou dar uma pista. Ali, ó, cada linha dessa corresponde a uma semelhança. A e E são isótonos. E e B são isóbaros. A e J são iseletrônicos. Ele descreve isso no enunciado. Olha lá, ó. Considere as relações entre os átomos hipotéticos, tá? A, E e J. A e E são isótonos, ou seja, tem o mesmo número de nêutrons. E e J são isóbaros, ou seja, tem a mesma massa. J e A são iseletrônicos, têm o mesmo número de elétrons. J e E são eletricamente neutros. Quantos nêutrons tem em J? A gente tem que fazer elemento a elemento químico. 5 minutos aí para fazer essa questão. Eu vou fazer essa questão aqui com vocês. Vou botar aqui, ó, A. Vou fazer essa questão com vocês devagarinho, porque é uma questão mais complexa. E a gente tem aqui 3 elementos químicos. Vamos fazer sem pressa essa. Eu botei essa ciente que ela ia ser uma questão trabalhosa, tá? Coloquei ciente que ia ser uma questão trabalhosa. Perdoem meu mouse, ele tá... Hoje meu mouse está de mau humor. Meu mouse está mal. Não está aguentando a pressão dessa aula. Agora vai. Então, vamos lá. A. O que tem A, gente? A gente tem prótons igual a 20. Quantos elétrons, galera, a gente tem em A? Lembrando que elétron
tem carga negativa. A gente deveria ter 20 elétrons em A, mas ele está com carga 22, quer dizer que ele ganhou 2 elétrons, tá? Então, a gente tem quantos nêutrons em A? A massa dele é igual a 40. Então, eu tenho 20 nêutrons e a massa de A igual a 40, tá? Que é só o número de prótons mais o número de nêutrons. Agora a gente vai para E. Já tem uma galera aí respondendo, hein? Vamos estudar um pouquinho de E? E, olha lá, vamos ver o que E é de A. E é isótono de A, não é isso? Vamos conferir. Aí são isótomos. Se eles são isótomos, eles têm em comum o número de nêutrons. Vamos preenchendo. Tá? Beleza? Aí, vamos estudar um pouquinho de J. Um pouquinho de J. Descobrir um pouco mais sobre J. J, de A a gente teve tudo, né? Com A a gente teve sorte. J tem... Ah, e aqui, ó, a gente também teve sorte. Também teve sorte com E. Ele tem um número de prótons de E. 10 prótons. Ele falou que E é eletricamente neutro. Então, eu já sei que o número de elétrons de E é igual a 10 também. Se eu tenho o número de prótons e o número de nêutrons, eu consigo calcular a massa, gente. A massa de E é igual a 30. Tá? Ficou fácil para J? Acho que sim. Ele falou que E e J são isóbaros. Se eles são isóbaros, o que é igual entre E e J? A massa. Pronto. Não é isso? J e A são isoeletrônicos. Quantos elétrons tem em A? 22. Então, em J eu tenho 22 também. Ele falou para mim que J é eletricamente neutro. O que isso quer dizer, galera? Isso quer dizer que esse é eletricamente neutro, o número de prótons e elétrons é igual. E aí, dá para a gente descobrir agora o número de nêutrons? Dá para a gente descobrir agora o número de nêutrons? Agora, qual é o número de nêutrons desse átomo, galera? Aí. Deu para todo mundo? Teve gente que acertou? Teve gente que acertou. Isa, a primeira a acertar. Guilherme, muita gente acertou. Paulo, Patrícia. Prof, um cátion fica com mais massa? Não. A massa não altera. Um cátion, ou seja, um átomo que perdeu um elétron, ele tem mais elétrons do que prótons. A massa não vai alterar, gente. O que está caminhando aqui são os elétrons. Entenderam, galera? Olha só, eu vou repetir aqui, ó. Vamos ver se vai bater. A e E são isótonos. Tem o mesmo número de nêutrons. Bateu? Bateu. E J são isóbaros. Tem a mesma massa. Bateu. A e J são isoeletrônicos. Tem o mesmo número de elétrons. A e J, o mesmo número de elétrons. J e E são eletronicamente neutros. Então, tem que ter o mesmo número de prótons e elétrons. Pessoal, o que eu quero que vocês vejam é o seguinte. A organização é fundamental para resolver esse tipo de questão. Essa questão aqui só saiu a letra A e vocês foram muito felizes porque já conseguiram resolver uma questão complexa, fresquinha do Colégio Naval, em pouco tempo,
acompanhando o raciocínio e percebendo a fundamentalidade da organização. Porque esse conceito, ele é um conceito simples, mas essa questão é complexa. Galera, eu estou extremamente orgulhosa de vocês, tá? Vou passar para o nosso último conceito. Nossa aula já está acabando e vocês já avançaram pra caramba. Só temos um conceito agora para abordar. Agora vai ser leve. O mais difícil já passou. Agora a gente vai se divertir. Agora vai ser tranquilidade, paz e amor. Aí, a gente está falando da nossa digníssima tabela periódica. Professora, tem que decorar isso tudo? Não, ela vem na prova. Meninas aí, ó, Isabela, Natália, tem gente no chat pedindo um link aí. Pessoal, a chamada, tem gente que não conseguiu preencher, o pessoal a chamada é atenção. Então, vamos para a tabela periódica. A tabela periódica, gente, eu não preciso decorar. Essa tabela aqui é o padrão que vem na UERJ. Normalmente, não vem essa linha divisória. Eu coloquei aqui para que vocês memorizem. Eu preciso decorar tudo? Não. Vocês precisam saber que a última família, a família 18, ou a 8A, é de gases nobres, tá? E a gente vai ter a tabela dividida da seguinte forma. Metais. Metais é tudo isso que está em verde. Metalóide é esse roxinho que tem uma característica parecida com as dos metais. Os ametais são os laranjas, é o hidrogênio e mais esses aqui. Gases nobres é a família 18, tá? Professora, caramba, eu vou ter que decorar isso tudo. Calma, que a gente tem formas de conseguir sobressair. Eu tenho aqui, ó, essa linha que divide os ametais, que estão na parte de cima, e os metais na parte de baixo. Tá? Aqui, ó, divisão boro, eu vou lá no boro, traço uma linha reta até o astato, faço uma linha reta. Da linha diagonal do boro até o astato, todo mundo que está embaixo dessa linha é metal, quem está para cima é a metal e a família 18, ou a 8A, são os gases nobres, tá bom? Isso fica muito simples com o tempo. O que eu quero mostrar para vocês? As características da tabela periódica, tá bom? Como foi divididas em 4 subgrupos. Os metais são a maioria dos elementos químicos são metais. Eles estão na parte mais à esquerda da tabela periódica. E estão mais ao centro também. São bons condutores de energia e de calor. Eles conduzem a eletricidade, são maleáveis, pode dobrar, pode fazer folha, isso que quer dizer dúctil, e tem brilho metálico. Então, metal a gente usa muito na fabricação de liga, condutor de fio, é o cobre, a prata, a platina, o ouro, tá? São os principais metais. A metais ou não metais, encontra-se à direita, como eu falei, vai traçar uma linha diagonal do boro até o astato. Todo mundo que está junto com o boro para cima é a metal, para baixo são os metais, né? Eles não são bons condutores de eletricidade e de calor, são quebradiços quando sólido, normalmente são gases. Eles atraem os elétrons do metal. O metal, gente, tem tendência a perder elétron, ou seja, ele vai virar cátion, vai ficar positivo. O ametal tende a ganhar elétron, vai virar ânion, vai ficar negativo, tá bom? E os gases nobres? Os gases nobres tendem... Por que o nome deles é gases nobres? São gases nobres. Gás nobre, quer dizer um gás nobre. Ele tem tendência a ficar isolado. Ele tem tendência a não reagir. Ele é chamado de inerte. Normalmente,
ele é encontrado sozinho na natureza, porque ele tem os elétrons bem estabelecidos na camada da eletrosfera. Eles não têm tendência a se ligar, eles são pouco reativos. Então, por isso que ele é gás nobre, pela falta de tendência dele de se relacionar. E o metalóide é aquela linha de transição intermediária. Olha lá, viu aquela linha? Está vendo essa linha roxinha? Que a gente vai traçar, essa diagonal, que a gente vai fazer do boro até o astato. Do boro até aqui, a gente vai considerar mais os metalóides, os ametais. Essa linha aqui, com boro para baixo aqui, eles são uma linha intermediária. Esse metalóide, vocês podem ver, considerando dessa linha aqui, do boro para cima, como um ametal, mas eu encontrei prova da EAN e da SpaceX ainda com essa fala de metalóide. Por isso que eu trouxe esse conceito, porque tem prova que ainda traz esse conceito de metalóide. Esse metalóide, ele tem uma cara ou semimetal, que eu também já vi essa nomenclatura. E aí, essa nomenclatura é mais antiga, mas eu vi prova, na prova ainda. Vi aqui, ó, que falou 8 elétrons na camada de valência. Gente, os elétrons estão nas camadas do átomo. Quando na última camada, a última camada é essa considerada camada de valência. Quando tem 8 elétrons na última camada, o átomo se estabiliza. E ele não tem tendência a fazer reação com outro átomo. Ele fica isolado. E isso acontece com os gases nobres. Os gases nobres têm 8 elétrons em sua última camada. Por isso, eles tendem a ser estáveis e não reagir. Por isso, eles são chamados de gases nobres. Tá? Quando a gente falou aí, camada de valência, a gente quis dizer a camada mais energética. A última camada. E o metalóide, como eu estava falando, propriedades de metais e ametais, é um grupo intermediário, tá? E aí, aquela forma aqui de organizar, isso aqui é uma forma de organizar a tabela periódica, organizar por grupo, né? Metais, ametais, gases nobres. E aqui a gente vai organizar de outra forma, que a gente chama de grupo ou família. Isso aqui tem que saber. Aqui a gente tem do 1 ao 18, você pode chamar de família do 1 ao 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E aí, essas colunas são chamadas de família. O que vem a ser uma família? Família é tudo que é parecido. As famílias têm características parecidas, tá? E aí, as famílias, elas são separadas em colunas, tá? Cada coluna é uma família ou grupo. Cada coluna é uma família ou grupo. Por que quer dizer família? O que você tem em comum com a sua família? Características parecidas. Se você for analisar cada indivíduo, ele vai ter características parecidas com a família dele. Mas se eu pegar o indivíduo assim que ele nasceu e criar longe da família dele, ele vai ter características parecidas com a família dele? Vai. Nem que seja fisicamente. O DNA sempre terá características parecidas, tá bom? Então, a gente tem aí metais alcalinos. Os metais alcalinos, eles têm tendências a formar bases, tá bom? E o que quer dizer metais alcalinos terrosos? São metais, é a família 2A, né? A família 1A são os metais alcalinos, tendências a formar bases. Metais alcalinos terrosos são metais que também têm tendências a formar bases, porém, são encontrados em minerais do solo.
cálcio, magnésio. No solo a gente encontra esses minerais. A família 1A, os metais alcalinos, é a família 1, excluindo o hidrogênio. O hidrogênio não faz parte dos metais. O hidrogênio é um ametal, tá? Ele não tem família. Gente, o hidrogênio é o único átomo excluído aí, não tem família nenhuma. Esses metais de transição têm a ver com como os elétrons se organizam em sua eletrosfera. Tá? Os elétrons se organizam na eletrosfera dessa forma, fazendo transições internas e externas. Agora, a família do boro, porque o boro ele é o primeiro elemento da família 3A ou 13. Família do carbono é na 4A ou 14, é o primeiro elemento químico dessa coluna aí, dessa família. Família do nitrogênio, 5A ou 15. O nitrogênio é o primeiro elemento dessa família. Calcogênios é a família 6A. O oxigênio é o primeiro elemento químico da família 6A. Ali, halogênios, o flúor é o primeiro elemento da família dos halogênios. Essa coluna toda é o halogênio. Gases nobres, o hélio é o primeiro gás nobre lá em cima. Lantanídeos, eles estariam inseridos ali para ser colocado nessa parte mais externa aqui. Eles estariam no local ali inserido nessa parte mais laranjinha. E os actinídeos estariam inseridos nessa parte nude, tá bom? Então, a tabela periódica, para concluir, é organizada pela uma forma de organizar os elementos químicos. Atualmente, são 118 elementos químicos conhecidos. Eu não preciso decorar todos os elementos, eu sei que tem colegas aí que decoraram, querem decorar, mas com o tempo você vai aprendendo, com o uso, a gente vai desenvolver bastante isso. As linhas são chamadas de períodos. Essas linhas horizontais são chamadas de períodos. Cada linha dessa quer dizer o número de camadas que cada átomo tem na sua eletrosfera. Então, o hidrogênio e o hélio, que estão na primeira linha, no primeiro período, na primeira linha horizontal, eles têm uma camada na eletrosfera. O lítio, que está no segundo período, junto com o boro, tem 2 camadas na eletrosfera. O rubídio, que está no 5º período, tem 5 camadas na eletrosfera, assim como o iodo. O frâncio está no 7º período, tem 7 camadas na eletrosfera, tá? Assim como os outros elementos químicos. Olha aqui, os actinídeos, essa linha aqui, ó, do actínio, urânio, todo mundo que está nessa linha aqui tem 7 elétrons na última camada. 7 elétrons não, 7 camadas na sua eletrosfera, tá? Camadas na eletrosfera. Os períodos da horizontal, essas linhas horizontais, definem o número de camadas na eletrosfera. Então, a gente vai contar aqui, ó, a primeira camada, hidrogênio, 1, lítio, 2 camadas, sódio, 3, potássio, 4, rubídio, 5 camadas na eletrosfera, césio, 6 camadas na eletrosfera, frâncio, essas linhas, todo mundo dessa linha tem 7 camadas, todo mundo da linha do césio tem 6 camadas, todo mundo da linha do período do rubídio, linha horizontal, e período é a mesma coisa. Todo mundo do período do cálcio tem o mesmo número de camadas. Foi essa relação com o período, ser linha horizontal, ser o número de camadas na eletrosfera, e família, ser a coluna vertical, ser a semelhança entre os átomos. Isso está claro para todo mundo, gente? Responde aí para mim se todo mundo entendeu esse conceito, para a gente resolver o exercício. Responde aí no chat, gente. Vocês entenderam a diferença de período para período, que é linha horizontal, para coluna, que é família, linha vertical? Sim? Alguém não entendeu? Eu repito. Isso é imprescindível. Beleza, então vamos passar para a primeira questão da EAN de 2022. Segundo a organização e distribuição dos elementos químicos na tabela periódica,
é possível afirmar que iodo está na família dos calcogênios. Alguém lembra? O iodo, gente, é um halogênio. Essa está errada. Estrôncio é um semimetal. Essa tem que olhar na tabela periódica. Bário está na família dos alcalinos, está na família do alcalino terroso, está na 2A. Plutônio está na quitinídeo. Vai ter que olhar. Galho e talho, no mesmo período. Vamos olhar lá na tabela. Vamos olhar todo mundo. Estrôncio é SR. SR, ele não está... O estrôncio está aqui, ó. É um alcalino terroso. Aí ele perguntou lá do plutônio. Ele perguntou aqui, ó. Deixa eu lembrar aqui a última das duas aqui. Plutônio actínio. O plutônio é o PU actínio. PU tá certo aqui. Aí ele perguntou do galho. A gente já viu que tá certo, mas ele perguntou do galho e talho, no mesmo período. Vamos olhar lá o galho e talho para ver se está no mesmo período. Galho é GA, gente. GA está em qual período? O talho é TA. TA está onde? E o GA está onde? Olha o galho aqui, galera. O galho está no 1, 2, 3, 4 períodos, tem 4 camadas. O TA, gente, está no 6º período. Olha o TA aqui. Foi? Chutou? Não é para chutar, não. O plutônio pertence ao actinídeo. Não pode chutar, gente. Tem que olhar na tabela. Vai ter a tabela na prova. Olha o PU aqui, ó. Tá junto do actínio. Tá no actinídeos aqui, ó. Ó, do lado do actínio. Plutônio, PU. Beleza? Letra D. A resposta correta aqui. Letra D. Foi? Todo mundo foi nessa? Vou fazer o quê? Passar para a próxima questão. Tá todo mundo acompanhando? Tranquilo, né? Tranquilíssimo, tranquilíssimo. Próxima questão. Essa daí já é um pouco mais sofisticada. Estou vendo que a turma está acompanhando, hein? Estou gostando. Verdadeiro ou falso? EAN 2023. Ó, temos mais uma questão da EAN. 2 questões da EAN aí, hein? Fresquinhas. Verdadeiro ou falso? Posicionamento dos elementos químicos na tabela periódica. O elemento do grupo dos halogênios está no mesmo período. Já perguntou. Elementos do grupo dos halogênios. Mesmo período do metal alcalino. Ah, olha essa daqui. Ele quer que você olhe o metal, o halogênio, do mesmo período que o elemento com 19 prótons. Olha como tem que saber, detalhe a detalhe do átomo. Metal alcalino com 19 prótons é o potássio. Aí a gente vai lá nos halogênios. É aqui, bromo, BR. Pescaram essa? Tinha que ir lá na tabela. Halogênio, família dos halogênios, mesmo período que o metal alcalino com 19 prótons, no Maracão 19. BR. Então, a primeira é verdadeira. Aí a gente tem aqui em seguida, elemento oxigênio, grupo dos gases nobres? Não, gente, oxigênio é calcogênio. É o primeiro dos calcogênios, é falso. Os elementos químicos, estrôncio e silício, estão no grupo do calcogênio? Caramba, já tem gente respondendo. Vamos olhar na tabela. Estrôncio e silício. Eu gosto assim, gente. É calcogênio? Não. Cadê o estrôncio? FR.
SR, ele é um metal alcalino terroso. Silício, Si, está na família do carbono. Então, essa daqui já é falsa. Quero saber se vocês estão errando ou acertando, hein, galera? Por enquanto tá, verdadeiro, falso, verdadeiro. A última. Vamos... Ih, galera. Aqui, ó. É a verdadeiro, falso, falso. Isso aí, verdadeiro, falso, falso. A última, o elemento níquel, Ni, no grupo 10 da tabela periódica, é um elemento de transição. Níquel, vamos voltar lá e ver se ele está no de transição. O Ni, tem que consultar a tabela, onde está o níquel. Níquel é de transição, olha o níquel aqui, perto do cobre e o cobalto. Então, é de transição verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Letra A. Geral acertou em tempo recorde. Tempo recorde. Última questão. Letra A, galera. Então, essa da a questão. Estão anotando o gabarito? Vocês vão receber esse material. A questão 41 da EAN de 2023 é a letra A. E a última, para acabar a nossa aula. Essa daí vai exigir o quê? Organização. Organização. Vamos lá. XYZ. XYZ. Ele deu o número de prótons de cada um. Átomos no estado fundamental. O que quer dizer átomos no estado fundamental? O número de prótons é igual ao número de nêutrons. Vamos olhar quem são na tabela periódica? X, Y, Z. Com X, 19 prótons. X é o potássio, olha lá, no K. 19 prótons. 26, número atômico 26 é o ferro. Ele tem 26 prótons e a massa do ferro, 56. A massa do potássio, vai que a gente precisa, vamos anotar tudo, 39. E a gente tem também 36 aqui, número atômico, vamos ver quem é. O elemento químico de número atômico 36 é o criptônio. A gente tem aqui o número atômico 36 e a massa 84. A família do potássio, metais alcalinos terroso, o ferro, metal de transição, o criptônio é um gás nobre. Tudo bem? Agora vamos analisar. X pertence aos alcalinos terrosos? Sim. Não, então, é o metal alcalino. A 1 está correta. É o metal alcalino. 1 é o metal alcalino. Y, que é o ferro, ele pertence ao alcalino terroso? Errado. Errado. Ferro é o quê? De transição. Então, a nossa 2 está errada. 2 está errada. A 1 está certa. Né? O potássio é um metal alcalino. E o ferro é um metal de transição. A nossa 3, D, o nosso criptônio, gás nobre, está correta. Então, por enquanto, a gente tem certo, errado, certo. Agora, vamos ver a 4. A 4 não pertence ao mesmo período. Vamos olhar lá na tabela se pertence ao mesmo período. Pertence todo mundo no mesmo período. Vamos ver se pertence ao mesmo período. Então, a 4 está errada, porque eles pertencem ao mesmo período. A gente tem o quem está certo? A 1 e a 3. Letra C de casinha.
Geral, acertou, galera. Vocês estão muito bem. Parabéns por terem ficado 2 horas de aula acertando mais de 10 questões de provas de concurso militar, conforme eu combinei com vocês. Vocês estão super de parabéns. Curtam, compartilham, assistam essa aula de novo. Façam anotações. Gente, olha, foi um prazer ter a participação em massa. Espero que vocês tenham gostado da aula. Dê lá o depoimento de vocês, da experiência, porque isso vai incentivar os outros alunos a assistirem a aula, mesmo que na gravação. Assistam de novo essa aula vai estar gravada. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Vocês foram incríveis, eu adorei a participação, espero que vocês tenham gostado. E essa aula vai ficar cada vez mais divertida. Eu já vi que a turma participa, que gosta de estar junto, que é uma turma que acompanha. Eu vou trazer sempre questões de concurso, todas as questões foram da prova, todas as questões estão fresquinhas, são provas recentes, e eu estou extremamente orgulhosa de vocês terem conseguido resolver todas elas, tá? Então, é letra A para a gente encerrar, com chave de ouro. Vocês foram brilhantes, meus alunos. Um grande beijo, até a próxima, tá? E a aula que vem vai ser mais divertida, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada!